Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no Conversar é Preciso pela Rádio BaruchFM.com. Eu, Lígia Fortes, e a nossa queridíssima, linda Gisele Fernandes. Boa tarde, pessoal. Nós vamos agora dar início ao nosso programa com a Gisele passando para vocês todos os nossos endereços eletrônicos para vocês nos encontrarem. É isso aí. Estamos lá nas mídias sociais e aguardamos vocês, nossas curtidas, compartilhamentos, comentários, e aguardamos vocês lá todos os dias. Estamos no Facebook, @Mediacão, Arbitragem Práticas Colaborativas, no Instagram, Sucedere Mediacão, no Twitter, Sucedere M, no YouTube, Sucedere Mediação. Estamos no WhatsApp, aguardando vocês com as críticas e sugestões também, inclusive dos programas que vocês gostariam assuntos que vocês gostariam que nós falássemos, tá? É o DDD 11 99145 5258. E não lembra de nada, não lembro qual foi a mídia social que você disse. Essa chatice nessa lista. Não tem problema, essa lista vai ficar muito mais simplificada lá no nosso site, sucederemediacão.com.br. Isso aí, pessoal. Então, dando continuidade às nossas conversas sobre os direitos do consumidor e os conflitos que deles decorre, ou a falta da aplicação deles decorre, né? Sim. Nós vamos iniciar essa série do consumidor, dos conflitos consumeristas de consumo, falando um pouquinho dos bancos, e vamos continuar no próximo programa também. Os bancos são fontes de inesgotável, infindável dor de cabeça para todos nós consumidores, né? Desde tarifas que são cobradas a mais, até juros completamente escandalosos que são cobrados em contratos de financiamento, contrato de cheque especial, não, contrato mas nem de abusivo, tudo, qualquer coisa. Escandaloso são mesmo. Escandalosos. Então, as atitudes abusivas dos bancos nos levam a uma preocupação grande, nós da área do direito, da área da mediação, há uma preocupação muito grande em relação aos consumidores. Claro, a proteção, a busca do ressarcimento é muito custosa, é muito complicada. E o que nos preocupa também é que, antes de falarmos dos direitos o viés autoritário, né, dos bancos para impor a sua vontade, nós precisamos falar de uma coisa muito básica, que realmente, antes de falar de tudo isso, a gente tem que falar do quê? As pessoas têm que conhecer os seus direitos. É verdade. Primeiro tem que conhecer. E o consumidor brasileiro, embora tenhamos hoje até muitos órgãos de proteção, a televisão fala muito, o rádio, é muita propaganda do IDEC, do PROCON, enfim, tem aquele site que é federal do consumidor, né? Consumidor.gov. .gov. Tudo isso nós vamos colocar lá no site e nas mídias sociais. Sim, também. Temos lá no site da Sucedere a aba Utilidade Pública, em que a gente coloca todas essas informações que nós mencionamos aqui. Índices, apontamentos, telefones, todos os contatos que vocês precisarem, né, para a utilidade pública mesmo. Exatamente. Então, assim, o pessoal, nós todos, precisamos ficar muito atentos com as coisas, porque senão, o industrial, o comerciante, a rede bancária, o que eles fazem? Eles passam a perna na gente mesmo. Tem que prestar atenção, tem que ficar ligado. Então, nós vamos hoje falar, antes de entrarmos novamente nessa questão da mediação propriamente dita,
em alguns direitos do consumidor, não é? Em questão de negociação e de mediação em relação aos bancos, infelizmente, a maioria esmagadora, né, maioria, 99%, o que é que se faz? Não tem jeito, não tem negociação, tem mesmo que ajuizar a ação. Nos bancos, eles colocam muita resistência para isso, né? A negociação que, né, para o consumidor traria muito alívio e resolveria o problema com muito mais tempo. Infelizmente, os bancos vêm de uma forma negativa para eles, até porque a intenção é protelar o máximo possível, uma vez que o consumidor, se deixar de pagar ou de cumprir qualquer obrigação assumida com relação a eles, aí negativação. Enquanto, né, pessoal, enquanto não se ajuiza a ação, né? Enquanto não se ajuiza a ação. Porque aí existe até um facilitador, né? Nós temos, inclusive, um trabalho muito bom a respeito disso. Vamos ver oportunamente para divulgar para todo mundo aí, para vocês. Mas, assim, chega um ponto também, se não há negociação, há ajuizamento, os bancos aí flexibilizam mais para fazer a negociação dentro do processo. Né? É bom que se diga isso. Sim. A mediação dentro do processo. E a margem para uma solução positiva para o consumidor é muito alta, né? Se conseguem grandes louros, grandes vitórias nesse sentido. Mas então, em relação aos bancos, como dizíamos, alguém aí já recebeu o cartão em casa de crédito sem ter solicitado? E vem como um presente, né? Como um presente. Vem como se você estivesse sendo agraciado com um presente incrível para sair por aí gastando e comprando ao bel prazer. Não. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei, né? Ela é uma lei muito sofisticada no Brasil. Ela é muito bem feita. E é bastante aplicada também. Mas é muito desrespeitada também. Então, um desrespeito muito comum, qual que é? O fornecedor, ele não pode, de jeito nenhum, receber uma proposta ou receber um serviço que ele não pediu. Não pode. Você está na sua casa lá, você não pediu cartão de crédito, você não pediu nada disso. Aí você recebe lá uma oferta para você ficar. Claro que não há menção que tem uma anuidade, que normalmente é alta, né? Não há uma explicação a respeito do bom uso do cartão de crédito. Não há nada disso. Não é mesmo, Gi? Sim, com certeza. Inclusive, é uma prática não permitida, né? Não permitida. Pelo Código de Defesa do Consumidor, que traz no seu artigo 39, inciso 3, essa previsão de que o fornecedor não pode enviar produtos, no caso aqui mencionamos o cartão de crédito, ou prestação de serviço qualquer, sem solicitação prévia. Exatamente. E assim, então tá, mas qual que é a consequência, né? Vocês vão perguntar para o cliente, para a pessoa que recebeu. A consequência é que vai gerar uma indenização. Ajuizada a ação, esse tipo de coisa não adianta você ir lá conversar com o seu gerente. Olha, eu quero uma indenização porque vocês mandaram e tal. Não vai acontecer isso. No máximo, eles vão fazer o cancelamento e fingir que nada existiu. Tem que ajuizar uma ação. Ou então dizer o que é comum, né? Porque geralmente esses cartões são enviados em condição múltipla. O que é isso? É um cartão que você usa para utilizar tanto para movimentar a sua conta bancária, seja ela poupança ou corrente, e aliado a isso, uma função de crédito. Quando você vai ao banco reclamar o envio, porque geralmente eles trocam o seu cartão, né, sem você pedir, inclusive trocam bandeira, enfim, eles trocam o seu cartão sem você pedir. E aí você vai lá, reclama, eles dizem, é só não utilizar. Mas e aí se você for roubado? Se você perde esse cartão? Não tem história. Eu não pedi, não tem que mandar. Exatamente. Mandou. Gera indenização. Através de uma ação. Se você não usou, né? Você não vai usar. Você vai pedir uma indenização, você não vai usar o cartão. Também, né, pessoal? Não usa, né? Mas gera uma indenização através do ajuizamento de uma ação, né? E aí eles vão acabar fazendo um acordo. E se não fizer também, você ganha ação, tá bom? Aí nós temos, né, Gi,
nós estávamos conversando sobre isso, Sim. a súmula, olha que número, 53 e 4 patinhos na lagoa, 532222. Né, É gente? isso aí. É É a a súmula do Supremo Tribunal de do Justiça, STJ. do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, a súmula 532222, que afirma: constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito, indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Ou seja, houve o envio de um cartão sem solicitação ou, inclusive, prestação de serviço bancário, no caso, sem solicitação prévia, ajuizando a ação, a súmula já te garante o direito à indenização e a uma multa administrativa, que aí vai ser analisado conforme o tribunal que for, né, a ação ajuizada. Isso. Porque dentro do Brasil nós temos diversas visões com relação à indenização, Sim, né? sim. Para não criar um mercado de indenizações, que é a alegação que se faz nos tribunais, é feito mais ou menos um equilíbrio aí de No Brasil é interessante, né? Para não criar um mercado de indenizações. Agora cria um mercado de safadeza, de ilegalidades, Sim. né? Porque não tem nada a ver isso. A indenização, ela tem que ser digna, ela tem que ser correta, proporcional ao dano causado. Não é assim. Não é assim, o raciocínio é completamente torto, né? Oblíquo. Não dá para se pensar nisso. Então, as indenizações no Brasil são muito baixas, coisas escabrosas, né? Mesmo aí, no Brumadinho, agora aí nessa tragédia de ontem também, já começa a surgir, né? As coisas absurdas. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, mas elas ainda são muito baixas, em desprezo total às vítimas e às pessoas que precisam, as vítimas que passaram, que morreram, que ficaram assim, assado, ou as pessoas que ficaram, né? Sim. E que precisam ser amparadas. Infelizmente, o judiciário não analisa o caso a caso, né? Que seria necessário até para se ter a justiça que as pessoas procuram. Então, se utilizam aí de vários subterfúgios para chegar num valor... Generalidades que não cabem. Cada Exatamente. caso é um caso. É. Uma segunda situação que todos também já vivemos, vamos abrir uma conta. Vamos lá pro banco. Abrir uma conta e vem o cheque especial. Tá. Tá. Com o cheque especial, o que vem mesmo, Gi? Vem cartão de crédito, vem seguro de veículo, de imóvel, o pessoal, vem título de capitalização. Que mais? Você pediu alguma coisa dessa? Eu nunca pedi nada disso. Aí um dia você vai... Eu queria só... Você vai ver lá uma papelada, um monte, um calhamaço, assim. E quando eles entregam os contratos. Prestem bem atenção nisso. Isso é um fator de grandes abusos. Os bancos não têm entregado os contratos, principalmente em conta corrente, cheque especial. Olha que coisa, Afrânio. Não tem entregado. Isso é bom, porque quando você vai lá e ajuiza a ação, o que acontece? Você faz o seu cálculo, aí eles perdem o contrato, não acham o contrato, não apresentam em juízo, isso não é raro acontecer. E aí o que acontece? O consumidor ganha a ação, né? Vai ganhar de qualquer jeito porque está cobrando indevidamente. Mas é assim que as coisas são. Então, é simples assim. Isso acontece a miúde. E aí, né, Gi, temos aqui, de novo, o artigo 39. A venda casada, ela é uma prática condenada pelo Código de Defesa do Consumidor e está prevista no artigo 39, inciso 1, que prescreve que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, neste caso aqui os bancos, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos, ou seja, vão te cobrar alguma coisa. Seguro? Vai descontar todo mês um valor de seguro. Se você fez uma conta e veio ligada a ela, obrigatoriamente, um seguro de pessoal, um seguro de carro, um seguro de imóvel, por exemplo, vai descontar uma taxinha lá todo mês. Um título de capitalização vai descontar uma taxinha todo mês. A gente fala em taxinha
mas não é inha. E no final das contas, somado, você está aí gastando muito mais do que você tinha previsto apenas para abrir uma conta. É isso aí. Então, é curto e grosso, é isso aí. Tem, deve ser feito pelo consumidor. Eu repito, no Brasil, as pessoas não exercem os seus direitos. E isso que eu vou colocar agora, você pode fazer na sua casa, no aconchego do seu lar, na frente do computador. Você pode fazer uma reclamação dessas práticas abusivas, todas elas que nós vamos falar aqui, tanto no Banco Central, que é um órgão de regulação do sistema financeiro nacional, né? É um órgão fiscalizador. Agora, você precisa denunciar. Ou nos PROCONs, né? Nos PROCONs também, né, gente? Nos órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, aqui em São Paulo, o IDEC, né? É importante que não se faça apenas o ajuizamento da ação para resolver o problema, aquele problema pontual. Por quê? Como nós já havíamos dito no programa anterior e estamos repetindo agora, os problemas com relação às relações de consumo, eles são diários. Muitas vezes você passa por problemas de consumo diversas vezes no mesmo dia. Então, se você faz, além do ajuizamento de ação, para buscar a indenização devida, enfim, você faz, além disso, uma reclamação junto ao PROCON, ao IDEC aqui em São Paulo, ou ao Banco Central, você evita que esse problema aconteça novamente com você ou com outra pessoa, com alguém da sua família, seus pais, seus avós, seus filhos. Isso evita que o problema se repita e que você venha a ter outro problema. O Banco Central vai estar atento a isso. Quanto maior o número de reclamações, vai estar mais atento às situações causadas aí com relação aos bancos. Nós temos também aqui, alerta todo mundo, né? Alerta todo mundo. Não digo que não vai acontecer mais, mas aí a pessoa já sabe, né? Todo mundo fizer, né? Vai aumentando aí. Aumentando. Mas nós temos também a cobrança de tarifas sobre serviços essenciais, o que é indevido. Quer dizer, você abre uma conta, você tem que ter talão, né? Abre uma conta, você vai ter um cartão de débito. O banco não pode cobrar sobre isso. Tem regramentos no Banco Central, por exemplo, em relação ao talão. Até 10 folhas, eu nem sei onde está o talão de cheque, né? A gente não usa mais praticamente, né? Não usa mais. Mas para algumas coisas se precisa sim. Então, até 10 folhas você não paga nada. O extrato, acho que são 2 folhas de extrato, que também é outra bobagem também, que a gente hoje só muita gente usa ali, internet banking, né? Você consulta ali, mas como também nós não estamos exatamente numa democracia cibernética no Brasil, porque eu não tenho índices, mas se a gente procurar pesquisar isso, deve ser assustador. Você sabe? Essa questão das pessoas estarem inseridas na informática, no acesso à internet no Brasil? Eu acho que o problema maior é uma questão de acesso à internet. Por quê? Então, hoje no Brasil, fazendo uma pesquisa ali hoje no Brasil, as pessoas, inclusive, têm um problema de acesso mesmo, porque é um serviço caro. Então, primeira coisa, o acesso a gente não tem. Quer dizer, você é um alijado do sistema cibernético, de sistema da internet, né? De estar no mundo, né? De estar no mundo. As tarifas cobradas não são reguladas, né, pelo governo, e quando reguladas, obviamente, trazem vantagem para o fornecedor do serviço, que promete muitas vezes o oferecimento de uma quantidade de internet, de dados, e fornece outra, e mesmo assim é perdoado. Então, é até um assunto bom pra gente falar, né? Sim, é até um assunto bom pra gente tratar. Depois, se vocês tiverem mais interesse sobre essa questão, nos procurem nas mídias sociais ou no nosso site pra gente tratar mais profundamente desse assunto nos próximos programas, né? A gente estava falando aí da cobrança das tarifas de serviços essenciais. E os serviços essenciais que o Banco Central traz para a gente hoje são
fornecimento de cartão. Vou pôr aqui para você ser bem bacana. Obrigada, Eu quero te prejudicar, mas eu tô sendo bacana. Ela tentou, mas depois ela se arrependeu e veio me ajudar. Eu acho tão bonito. Então, vamos lá. O fornecimento de cartão na função débito, tá? Não se confunde com aquilo que nós falamos antes. É apenas para a função débito. Não deve ser cobrado o fornecimento. A realização de até 4 saques mensais. Que é uma porcaria. Pouco, né, pessoal? Pouco, né? Pouco, porque também hoje em dia a gente sabe que não pode sair por aí com dinheiro. E tem limite também, né? Você saca... Tem contas, já tem que sacar R$100 por dia. Verdade, que te ajuda em nada, né? A realização de até 2 transferências de recursos entre contas na própria instituição por mês. E isso dentro da própria instituição. Então, se eu tenho banco A e vou transferir para uma conta outra, mas do banco A, não pode cobrar até 2. Fornecimento de até 2 extratos mensais. Consultas pela internet não podem ser cobradas. Não podem, tá? E fornecimento de até 10 folhas de cheque por mês. Então, fiquem atentos a esses serviços essenciais e verifiquem se o banco está cobrando e, se estiver cobrando, fazer as denúncias, né, junto ao Bacen, junto aos PROCONs. E aí, se for uma coisa assim realmente descabida, promover uma ação para buscar a indenização. Então, tudo isso cabe o quê? Responsabilização. Perdas e danos, indenização para o consumidor. Sim. Porque é só dessa forma, pessoal, que nós conseguiremos estancar esse tipo de abuso. Aliás, qualquer abuso é assim. Se não há punição, não vai acontecer nada. É gostoso, o cara tá lá, ele vai fazendo, não tem punição. E é o que você mencionou, né? Os bancos aqui, no Brasil, nós temos pouquíssimos bancos. Pouquíssimos bancos. E as práticas abusivas, indevidas, ilegais praticadas por eles, são praticadas por todos. São replicadas, né? São replicadas. Sim, por todos. Porque é o seguinte, o consumidor brasileiro não aprendeu ainda a reclamar, a lutar pelos seus direitos. E não tem, muitas vezes, conhecimento sobre aquilo que o banco está fazendo de errado. Sobre aquilo que o banco está cobrando de forma errada. Aquilo que o banco está fornecendo indevidamente. Então, o consumidor precisa procurar ter conhecimento, precisa procurar aí. Na internet nós temos diversos aí serviços que podem informar o consumidor de forma consolidada, nós forte. Nós podemos, inclusive, né, Gi, colocar o IDEC e o PROCON, né, os endereços e telefones. Vamos colocar lá no site, tá? Para vocês. Vamos procurar colocar das principais capitais, né? Para vocês terem acesso e procurarem sim, mesmo que vocês tenham dúvida, será que realmente isso é de competência do PROCON? Ou será que o PROCON tem condições de me ajudar? Não tem problema, vocês podem ir no PROCON, para ter apenas uma informação. Claro que vocês podem entrar lá no Google, né? O Google também ajuda muito. Antigamente, quando falava do dicionário, meu pai falava, pega lá o pai dos burros. Agora é o Google, né? Então a gente vai no Google também, mas vamos disponibilizar lá no... Sim, com certeza, vamos disponibilizar sim. Lá no site. Tem o atendimento prioritário, né, Gi? Sim. Que é pessoas com necessidades especiais, os idosos a partir de 60 anos, mãe com criança de colo, mãe grávida, quem mais que tem aqui? Lactante, pessoas com crianças de colo, blá, papá. É isso aqui mesmo, né? Com pessoas com deficientes físicos, né? Com dificuldade de mobilidade, aí se incluem os com limitação de visão, deficientes visuais ou cegos também, né? Nós temos aqui, vai ter que ter uma fila, vai ter que ter um serviço especial para isso. Os bancos têm que estar preparados para receber essas pessoas que têm essas condições especiais, né? Tem que estar preparado com um ambiente específico, identificado, distribuir senhas específicas, guichês exclusivos, né? Lugares privilegiados nas filas, ter sempre um atendimento prioritário para essas condições especiais que nós mencionamos. O descumprimento destas normas pode aí gerar sim indenização, claro que é analisado caso a caso, porém é indenizável sim e tem que ser reclamado aí junto aos órgãos de defesa do consumidor. Muito legal aqui o Afrânio,
gentilmente fez uma pesquisa rápida aqui para nós e tem uma surpresa muito boa. Melhorou muito isso, né? Muito, muito, muito. É que são naqueles rincões do Brasil, né? As pessoas não têm nem luz elétrica em muitos lugares, né? Aí é ladeira abaixo, né, pessoal? Aí já não tem mais nada mesmo, né? Não tem o mínimo de requisitos para ter acesso à internet. Mas o Afrânio viu, segundo o IBGE, o Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, né? Isso é um dado de 2016. Enfim, deve ter melhorado, né? A gente sim, supõe. até porque hoje as pessoas têm muito acesso à internet através de celular, né? E o celular, ele tem um serviço mais à mão. Eu acho que é por isso também, né? Que aumentou tanto o acesso. Os brasileiros online somam 64,7% de toda a população brasileira. Quer dizer, tá razoável, né? Se você pensar que na população tem crianças, tem gente bem idosa que não tem acesso, tá ótimo, tá? Quer dizer, não tá ótimo, né? Tem que ser 100% dos ativos, né? Em idade de usar. E os dados de 2018... esses dados aí de 64,7% são de 2018. Não, 2016. Aqui, ó. Aqui embaixo. Então, não, que confusão, né? Porque aqui em 2016 são 116 milhões de brasileiros. Esse dado que o Afrânio pegou, não confusão do Afrânio, gente. É que eu não percebia, que eu pensei que fosse outra informação, né? É minha. Soma 64,7% da população. São os dados de 2018. 34% dos brasileiros ainda não são usuários da internet. É muita gente. É muita gente, tendo em vista a quantidade de pessoas que tem nesse nosso Brasil. E o problema é que não tem em escola, né, Afrânio? O problema é esse. As escolas mais pobrezinhas, daqueles lugarejos, daqueles lugares afastados, não tem internet. Não tem nem cadeira e mesa. Caminhando para o término do nosso programa de hoje, nós temos o aumento desenfreado das tarifas. Isso tem um limite, né? É claro que as instituições bancárias, elas têm liberdade de estipular esses valores de tarifas, né? Mas eles têm algumas regrinhas para fazer isso. Tem que ter um prévio aviso para os seus clientes de tudo isso. E tudo isso é regrado pelo Bacen. Eu estou perdendo a voz, então a Gi vai falar para vocês. Aí, eles o Banco informam. Central. O Banco Central, né? E os clientes, seja através de os clientes têm que ser sites. informados através das agências e dos sites, ou através do envio dos extratos, né? Que houve a alteração em com menos de 30 dias de antecedência dessa alteração, para que os consumidores possam se preparar. Quando se tratar de serviços prioritários e a informação do aumento dessas tarifas, ela deve ser fornecida com pelo menos 180 dias. Então, tem que ficar atento a esses prazos, porque os bancos geralmente não cumprem. E isso vem prescrito, determinado por uma resolução do Conselho Monetário Nacional. É a resolução 3518. Tudo isso, pessoal, vocês entrando no Bacen, no site do Banco Central, nós também vamos disponibilizar lá, vocês vão achar essas informações. Sim, inclusive as tarifas que podem ser cobradas pelos bancos, o limite dessas tarifas, todas estão constando lá no site do Banco Central e o acesso é fácil, Até porque, né, hoje tem um leilão desse tipo de serviço, de tarifa. Aí dá para comparar, né, as tarifas de um banco com outro, porque isso no final do mês pesa muito. As tarifas bancárias são muito caras. Muito caras. Então tem bancos que são muito caros, outros são mais baratinhos, né? Sim. Então precisa ver. Normalmente, quando é muito barato, os serviços são péssimos do banco, né? E com muito caro, os serviços são melhores, mas as tarifas são astronômicas. Então, aí, pessoal, vocês têm que ponderar. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Essa é a realidade com os bancos, porque precisamos deles, Gi, né? É isso aí, Gi. É exatamente isso. Nunca... Agora nós vamos... Nunca é pouco lembrar.
Porque nos outros programas a gente fala pouco das reprises, né? E para lembrar vocês que estamos ao vivo todas as terças-feiras pela radiobaruquefm.com. Por vezes gravado também. Sim, por vezes gravados na terça, mas estamos lá nesse horário. Mas quem não tem oportunidade de nos ver nesse horário, de nos ouvir nesse horário, nós estamos também com as reprises às segundas-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 17 horas. Então, não deu tempo? Corre lá, segunda às 19, você tá mais tranquilo, voltando para casa. E aos sábados, tô lá curtindo a paz do meu lar, às 17 horas, estamos lá também. Isso, exatamente. Pessoal, agora nós vamos para aquele momento delicioso. Agora já seria um sorvete, né? Ia cair bem, né? Nossa, nesse horário. Porque a gente nem almoçou, né? Nós não almoçamos, né? Mas depois do almoço, um sorvete ia cair bem. Caso. Vamos pensar nesse caso. A Gi fez uma cara até de dor, assim. Ai, meu Deus do céu. É porque a gente não almoçou, sabe? Mas eu não me importo, sabe? Eu não tenho preconceito. Não tem problema antecipar o sorvete. Não tem. Então vamos ao nosso Conversa na Varanda. Olá, pessoal. Vamos ao nosso delicioso Conversa na Varanda, né, Gi? Hoje vamos no nosso delicioso e informativo Conversa na Varanda. Delicioso em todos os aspectos. Sim. Vamos dar continuidade aí àquilo que nós vínhamos tratando com relação à mulher em diversos aspectos. Não sei se a gente vai conseguir chegar a todos, mas em diversos aspectos aí da nossa vida. E mulher no sentido geral, né? Vamos falar aqueles que fazem conversão de sexo. Pessoal. Sim. Tá? Todos aqueles que são, que para se o veem feminino, como... obviamente. Exato. É bom esclarecer, né? Então vamos lá para os dados da mulher no mercado de trabalho no Brasil. Nós falamos no programa anterior de algumas mulheres aí, pioneiras e desbravadoras aí do trabalho no judiciário, né? Falamos alguns nomes e a discrepância de tempo para que elas pudessem chegar aí nas instâncias superiores. Mais de 50 anos, só isso. 55. Mas, enfim, estamos aqui lutando pelo nosso espaço e é por aí, né? Porém, as mulheres enfrentam diversas dificuldades no mercado de trabalho. Nós somos a maioria evoluída de forma educacional, muito mais que os homens, né? De acordo com informações do IBGE, nós mulheres representamos 55,1% das universitárias, nós preenchemos aí 55,1%. E de alunos pós-graduados, as mulheres estão aí em 53,5%. Então, somos maioria na evolução educacional, procuramos mais o aperfeiçoamento educacional que os homens. Mas, mesmo assim, ocupamos apenas 44% das vagas de emprego registradas no país, de acordo com a pesquisa realizada às mulheres nos trampos. E mesmo assim, né, Gi? Com maior qualificação, se ganha menos. Se ganha menos, exatamente. Bem menos. Bem menos, né? A predominância, né, as pretensões de valor são enormemente maiores entre os homens, né? De acordo com as pesquisas que a gente veio fazendo aqui, as pretensões salariais de homens, elas são maiores que das mulheres em todas as áreas do mercado de trabalho. Em qualquer área, qualquer que nível se for verificar área, staff, nível, tudo assim. Independente de área, nível, equipe, as mulheres sempre estão num pé de desigualdade, obviamente, para menor do que os homens. A predominância masculina nos altos cargos é, meu Deus, enorme. As mulheres ocupam apenas 2,8% dos cargos mais altos nas empresas, CEOs, enfim, gerências. São sempre os homens que estão colocados lá. E fazem trabalhos espetaculares. Sim. Muitas vezes dos homens. Espetaculares, dos homens, inclusive. Por quê? Vamos rever os nossos conceitos, Sim. os nossos pré-conceitos.
Vamos rever, introjetar isso e meditar e pensar, inclusive em estratégias para mudar isso. Sim, existe uma desigualdade enorme e, de acordo com o relatório apresentado pelo Fórum Econômico Mundial, para se alcançar um equilíbrio entre essa diferença salarial entre homens e mulheres, é necessário um tempo estimado de 100 anos. Ou seja, nós não veremos isso, nossos filhos não verão isso, quiçá os filhos dos nossos filhos, não sei se verão também, porque 100 anos é uma estimativa que talvez não aconteça, né? E tem, né, Gil, uma coisa assim que é muito impactante, porque as mulheres, principalmente as que são mães, né, tem a história da dupla jornada, da dupla preocupação, Tá mudando? Tá mudando lentamente, a divisão de tarefas equânimes, os dois dividem as tarefas efetivamente, dividem inclusive as responsabilidades com os filhos, sim, tudo, mas ainda é muito difícil. É muito difícil muito difícil. E tem a maternidade, né? Os 9 meses, depois tem o bebê, depois tem... E assim, as altas executivas, esses 2% aí, são mulheres que ficam em casa um mês, né? Para dar conta. Isso quando, né, existe aí, hoje, entre essas mulheres que ocupam esses altos cargos, diversas procuras de serviços para congelamento de óvulos, porque quando elas vão ter filhos, elas querem ter filhos quando já estão estáveis, realizadas profissionalmente, e aí demora muito tempo para a mulher alcançar essa realização profissional, né? E aí vai ser vovó, né? Não vai ser mãe, né? Praticamente. Do filho, né? Porque em 85% das empresas brasileiras, metade das profissionais deixam o emprego após o nascimento do primeiro filho. Como é que é? Quanto em 85%, no universo de 85% das empresas brasileiras, metade das profissionais deixam o emprego depois do nascimento do primeiro filho. Dado impressionante, hein? Pois é. Coisa impressionante. E só 5% dos homens fazem isso. Só 5% dos homens, após o nascimento, deixam... O que acontece? Os homens são preservados, sim, né? Sempre preservados, assim, de uma coisa que da paternidade, né? Preservados do quê? Então, é muito complicado. Além do abandono, porque muitos abandonam, né? A companheira, sim, a esposa, né? E aí, aquele aborto social que a gente fala, né? Porque aí é a mulher que tem que cuidar. Sempre. Isso sim, tem que mudar e mudar profundamente. Tem que ser uma mudança radical, né? E inclusive, os dados mostram que ainda que 21% das mulheres levam, depois que saem do mercado de trabalho, cuidam de um filho, elas levam mais de 3 anos para retornar ao mercado de trabalho. E isso para a mulher é criminoso, porque depois de 3 anos, ela está muito mais que defasada para o mercado de trabalho, que é essencialmente masculino. Competitivo, né? Exatamente. E outra, tem um filho... Tenha certeza absoluta que a sua vida vai ser muito mais difícil para contratar e para trabalhar. Porque a mulher fica com o encargo de cuidar da criança quando está doente. Faltou na escola, é a mulher. Todo esse tipo de situação é colocado para a mulher. E é um aspecto importante, né? Que não envolve só o mercado de trabalho, mas também a vida das mulheres, essencialmente, porque as mulheres, elas exercem profissões remuneradas e ainda continuam responsáveis pelas tarefas domésticas, né? E a educação dos filhos, e conciliar tudo isso na vida profissional e na atividade, né, fora da vida profissional é realmente impossível, né? Para a mulher trabalhadora conseguir uma ascensão profissional nessas condições é praticamente impossível. A luta, mulheres. Precisava falar isso. A gente tem que mudar esse quadro, né? Essa situação de coisas. Tem que ter uma estrutura familiar diferente, né? Também. Ajuda muito. Pessoal, encerramos o Conversa na Varanda e o Conversar é Preciso. Muito obrigada por estarem aqui, por nos abraçar, porque nós abraçamos vocês todos. Verdade.
todas as vezes que estamos aqui. Agradecemos muito, muito, muito a audiência e a atenção de vocês. Estamos à disposição de vocês, sempre. Venham sempre. Sejam muito bem-vindos. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção e estamos sempre aqui. Obrigada.